Neste vídeo, vamos viajar pela Ásia para entender como o avivamento está transformando o Irã, a China e a Coreia do Sul. O avivamento que está acontecendo no Irã é um dos movimentos de crescimento cristão mais rápidos do mundo. O fenômeno é marcante porque ocorre em um ambiente de extrema restrição religiosa. Embora os números oficiais do governo iraniano reconheçam apenas uma pequena minoria cristã, pesquisas independentes e organizações como As Portas Abertas e o grupo de pesquisa Gamaan mostram uma realidade diferente. O número de cristãos pode variar entre 800 mil e mais de 1 milhão, a maioria sendo convertida do islamismo, os chamados cristãos de origem muçulmana. Em 1979, na época da Revolução Islâmica, estima-se que houvesse apenas cerca de 500 cristãos de origem muçulmana no país. Algumas organizações missionárias, como a Operation World, já classificaram o Irã como o país onde a igreja evangélica mais cresce anualmente, com taxas próximas a 19%. 3 fatores principais costumam ser citados para explicar esse fenômeno. Primeiro, a imposição rigorosa da teocracia islâmica desde 1979 gerou em parte da população um cansaço em relação à religião oficial. Muitos iranianos começaram a separar a identidade religiosa da identidade nacional. Segundo, é extremamente comum o relato de iranianos que dizem ter tido sonhos ou visões com Jesus antes mesmo de conhecerem um cristão ou lerem a Bíblia. Isso é chamado de encontros sobrenaturais. Terceiro, como as igrejas que pregam em persa, que é a língua oficial, são proibidas, o cristianismo se espalha de forma viral através de redes de amizade e pequenas reuniões em casas, o que torna o movimento muito difícil de ser controlado pelo governo. A igreja no Irã não tem prédios ou hierarquias visíveis. Ela opera como um movimento descentralizado. Devido à estrutura social e à segurança, muitas mulheres lideram essas igrejas domésticas. Programas de TV via satélite e aplicativos de mensagem são canais vitais para o ensino bíblico e para o contato com o mundo exterior. A conversão é ilegal e pode levar a penas de prisão por crimes contra a segurança nacional do país. Muitos líderes enfrentam interrogatórios e até torturas, mas os relatos indicam que a perseguição muitas vezes acaba fortalecendo a fé dos grupos. O avivamento do Irã é frequentemente chamado de o movimento cristão mais puro no mundo hoje, justamente por crescer sem as estruturas que o Ocidente considera essenciais. O que podemos concluir? No Ocidente, investimos muito em templos e infraestrutura. No Irã, os prédios de igrejas são proibidos para convertidos. A igreja sobrevive e prospera sem tijolos. Ela se torna um organismo vivo que se espalha de casa em casa e de pessoa em pessoa através de relacionamentos de confiança. Enquanto no Ocidente, o discipulado pode ser um curso de algumas semanas, no Irã ele é uma transferência de vida contínua. Cada novo convertido é treinado para ser um líder e um evangelista desde o primeiro dia. O foco não é apenas frequentar, mas reproduzir a fé. Se um líder é preso, a igreja não morre, porque todos foram capacitados para liderar. Um dos fatos mais surpreendentes do avivamento iraniano é que a maioria das igrejas domésticas é liderada por mulheres. O Espírito Santo não está limitado por barreiras culturais ou de gêneros impostas pela sociedade. No Irã, as mulheres são as principais mensageiras da paz, usando a hospitalidade do lar como o santuário principal. Nós tendemos a ver a perseguição como algo que para o Evangelho. No Irã, a igreja cresce justamente por causa da sua resiliência diante da dor.
O conforto pode ser o maior inimigo da igreja, enquanto a pressão pode ser o solo onde ela mais floresce. A disposição de sofrer por Cristo autentica a mensagem para aqueles que estão observando. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Esta frase de Tertuliano do segundo século nunca foi tão atual quanto no Irã do século XXI. O avivamento na China. Enquanto o mundo olha para o crescimento econômico da China, uma revolução invisível acontece no subsolo. Estima-se que hoje existam mais cristãos na China do que membros do Partido Comunista. Como uma fé que foi declarada morta durante a Revolução Cultural se tornou a força que moldou a maior igreja do mundo? Sob Mao Tse-tung, as igrejas foram fechadas, bíblias queimadas e líderes presos. O objetivo era uma China ateia. Entretanto, ao invés de desaparecer, a fé foi para as casas. Sem templos ou hierarquias, o cristianismo se tornou orgânico, viral e imparável. Com reuniões em salas de estar, campos de arroz ou porões, o avivamento chinês foi impulsionado em grande parte por mulheres evangelistas itinerantes que viajavam de aldeia em aldeia. O avivamento chinês é conhecido pela oração intensa, muitas vezes de madrugada, e pelo foco em sinais e maravilhas que atraíam camponeses em busca de esperança. A visão da igreja na China não é apenas converter a China, mas levar o evangelho por terra, seguindo a antiga rota da seda, de volta a Jerusalém, passando pelos países budistas, hindus e muçulmanos. Como uma forma de perseguição, o governo faz uso até de reconhecimento facial e inteligência artificial para monitorar os crentes hoje. Mesmo com o esforço do governo para adaptar a religião à ideologia estatal, a igreja continua crescendo entre as classes média alta e intelectuais nas cidades. A estimativa de fiéis é de 80 a 100 milhões, mas as projeções indicam 250 milhões até 2030. Enquanto no Ocidente muitas vezes medimos a saúde de uma igreja pelo tamanho de seus edifícios, ou pela qualidade do som, ou pelo engajamento nas redes sociais, a China nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente. Nós, no Ocidente, muitas vezes tememos que a perda de liberdades civis signifique o fim da igreja. A China prova o contrário. A igreja não precisa de permissão do Estado para florescer. Ela precisa apenas de discípulos dispostos a obedecer. Eles não oram para que a perseguição acabe, mas para que tenham força para suportá-la. O avivamento chinês não aconteceu em torno de celebridades gospel ou grandes plataformas. Ele aconteceu através de pessoas comuns, cujos nomes o mundo nunca conhecerá. Eles nos ensinam que o evangelho corre mais rápido quando não há um palco separando o líder do povo e quando cada casa se torna um santuário. Enquanto muitas vezes buscamos uma fé que resolva nossos problemas imediatos e nos traga conforto, os cristãos chineses abraçam o sofrimento como um meio de intimidade com Deus. Eles descobriram que a presença de Deus não é a ausência de dor, mas a força encontrada no meio dela. Talvez o maior milagre na China não seja apenas o número de convertidos, mas o fato de que, quanto mais tentaram enterrar a fé, mais ela se tornou semente. A pergunta que fica para nós, no conforto das nossas igrejas abertas, é: se amanhã nos tirassem tudo o que é externo, os templos, a música e a liberdade, o que sobraria da nossa fé? O avivamento na Coreia do Sul.
Depois de falarmos da igreja perseguida no Irã e na China, muitos me perguntaram: e a Coreia do Sul? O país que já foi o epicentro de um dos maiores avivamentos da história, ainda queima por Deus ou a chama se esfriou? Para entender o agora, você precisa lembrar que há 100 anos a Coreia era devastada pela guerra e pelo budismo, mas algo aconteceu. Um mover de oração tão forte que transformou Seul na cidade com as maiores igrejas do mundo. Eles não apenas aceitaram a Cristo, eles se tornaram um exército de missionários do planeta. Mas a verdade que poucos contam é que o avivamento coreano hoje enfrenta o seu maior inimigo, e não é a perseguição como na China ou no Irã. É a prosperidade. Com o país se tornando uma potência tecnológica e o materialismo crescendo, muitos jovens estão trocando os bancos das igrejas pela busca frenética por status e sucesso. Mas e o avivamento? Ele parou? Não, ele está mudando de forma. Enquanto os números globais oscilam, a raiz permanece. Milhares de coreanos ainda se levantam às 5 da manhã, todos os dias, para as orações da madrugada. No ano passado, nós vimos milhões nas ruas de Seul em um clamor de arrependimento que o Ocidente raramente vê. A Coreia do Sul nos ensina uma lição dura. É mais fácil clamar a Deus na miséria do que permanecer fiel a Ele na abundância. O avivamento lá não morreu. Ele está lutando para não se tornar apenas uma tradição. Qual desses 3 avivamentos mais te impactou? A coragem do Irã, a resiliência da China ou a disciplina da Coreia? Comenta aqui e se inscreve para não perder os próximos estudos sobre o que Deus está fazendo no mundo.